No dia 17 de novembro de 1545, Lutero lecionou a sua derradeira aula na Universidade de Wittenberg. Concluiu a explicação do último capítulo de Gênesis com a narração da morte de José no Egito. Também ele se sentia muito perto da morte. Só lhe restavam 3 meses de vida. Corria pela Europa o seu texto mais violento contra o papado, que ele compôs entre os meses de fevereiro e março de 1545. O título do livro é Contra o Papado de Roma, fundado pelo diabo. Neste texto não tem nenhuma ideia nova, nem pode ser considerado sua obra magna. Martinho lutou enquanto pôde, mas agora era um ancião que não dominava mais as suas armas. Em várias passagens do livro, ele age como um menino que usa palavrões e pensa que são palavras fortes. Ele escreveu esta obra em represália à crítica que o Papa dirigiu ao imperador. Após a dieta de Spira, Carlos V declarou que esperava que as controvérsias religiosas fossem resolvidas em um concílio geral convocado pela Igreja de Roma. Caso a convocação não saísse, o próprio imperador iria convocar um concílio que se reuniria na Alemanha. Esta declaração do imperador, concretamente, era uma manifestação de tolerância religiosa na Alemanha, bem como uma sinalização de que, mesmo sendo autoridade secular, ele poderia convocar uma Assembleia Imperial como se fosse um concílio eclesiástico. Quando tomou conhecimento do decreto imperial, o Papa Paulo III escreveu uma admoestação a Carlos V. Foi um texto duro do Papa em direção ao imperador. Este texto provocou o destempero de Martinho Lutero no seu último livro de ataque ao papado. Este texto de Lutero pretende ser uma defesa de Carlos V e começa com estas palavras: ao infernalíssimo Papa João Paulo III. Mais à frente ele pergunta: de onde vem a vossa infernalidade? Lutero usa os vocábulos mais obscenos contra o bispo de Roma. Em uma das partes, chamou os cardeais romanos de sodomitas e hermafroditas. Em outra, ele chamou de asnos estúpidos. O Papa foi declarado apóstolo do diabo. Em uma passagem da obra, Lutero postou a pergunta: quem é este Papa dos sodomitas, autor e mestre de todos os pecados, para condenar o imperador Carlos V? Martinho já não luta como antes. Ele agora faz campanha publicitária difamatória contra o papado. Por isso fez questão de rechear este livro com caricaturas do Papa em situações muito vexatórias. As palavras que antes eram poderosas foram agora substituídas por desenhos grotescos cuja missão era apenas difamar o adversário. Lutero, o guerreiro da palavra, já estava cansado. Já não suportava viver e com frequência pedia pela morte. Em janeiro de 1545 ele escreveu: mata-me o ato de escrever. Estou velho, pesado, frio, suspiro pelo último dia para descansar dos trabalhos. Que o Senhor me dê um fim a esta vida morta e pecadora quando acabar a explicação de Gênesis, mesmo antes, se lhe apraz. Em julho deste ano escreveu em uma carta ao amigo John Lang o seguinte: rogue por mim que sou um cadáver. Ele reivindicava a morte e ela se aproximava pelas beiradas. Em janeiro de 45, Jorge Spalatino, um grande amigo, morreu. Em setembro, Alberto da Mungústia, aquele que provocou o debate das indulgências, também morreu. Zwinglio morrera. João Eck e Jorge o Barbudo, grandes adversários, morreram. Amigos e inimigos vão caindo ao seu lado e ele só se arrasta, cheio de dores. Em novembro de 1545, ele completou 62 anos. Celebrou com a família e alguns poucos amigos. Conversou alegremente com todos, mas garantiu que morreria antes da próxima Páscoa.